presentes no segundo dia da Semana da Tecnologia em Foco. É um grande prazer estar inicializando mais um dia com uma grande palestra com a Cristine Vieira, gerente de sustentabilidade e meio ambiente da Nestlé. Antes de começarmos a apresentação em si, eu gostaria de dar alguns recados para o público presente. Ontem a gente teve alguns problemas com relação a algumas palestras, por causa do limite da capacidade da sala. Isso aconteceu porque 2 semanas atrás o Google atualizou e o plano nosso que a gente utiliza na universidade tem um limite apenas de 100 pessoas por sala. A gente não sabia desse detalhe, mas pensando na melhor experiência de vocês, a gente já criou um outro canal no YouTube para facilitar a experiência de cada um. E, enfim, esses links serão compartilhados normalmente através dos e-mails. E para quem não recebeu esses e-mails, aqui na descrição da live tem o nosso aplicativo. E assim que der o tempo, né, a hora certa da apresentação, vocês podem acessar e ter acesso à live do YouTube. Um outro recado é com relação ao formulário. Muitas pessoas estão reclamando sobre o tempo. Esse tempo é uma forma de proteger as pessoas que estão aqui comparecendo, pois a gente acredita que a gente deixar um tempo maior, pessoas que não estão aqui presentes irão responder, e a gente não acha isso correto com as pessoas que estão aqui presentes. Por fim, gostaria de pedir atenção a esse tempo do Forms, pois a gente vai ser bem chato com relação a isso, tá bom, pessoal? Não vamos abrir exceções. Dito esses recados, gostaria de agradecer a Cris por aceitar o nosso convite, de estar aqui conversando com os estudantes. É um enorme prazer, acredito que é um pontapé inicial nessa parceria com essa grande empresa. E, Cris, dou a palavra a você. Obrigada, Danilo. Eu que agradeço o convite aí para a Nestlé e para mim, para contar um pouco e conversar aqui com vocês nessa semana de tecnologia da Unicamp. Então, assim, e parabéns pela iniciativa. Então, vou até contar um pouquinho da minha história, primeiramente, para vocês também fazerem uma conexão. É muito bom poder participar também, porque eu já estive aqui do outro lado, né? Então, eu sou engenheira sanitarista ambiental de formação, fiz a Universidade Federal de Santa Catarina, né? Então sou catarinense, nascida e criada, fiz minha faculdade lá, e já participei de uma série de semanas como essa do outro lado, né? Do lado do aluno. Fui pesquisadora científica a faculdade praticamente inteira, eu brinco que eu era ratinha de laboratório. E foi muito interessante, assim, poder olhar no momento de decisão de, o que eu faço agora no mercado de trabalho, né? Quando sair da faculdade, o que eu vou fazer? Né? E tinha a possibilidade de ficar e seguir uma carreira acadêmica, né? No mestrado, doutorado. E naquele momento eu conversei com os meus professores, eu falei, não, eu quero ver o que acontece lá fora, nas indústrias. Será que elas aplicam todos os conhecimentos que a gente tem durante a graduação? Será que eu vou conseguir usar alguma coisa de tudo que a gente está aprendendo aqui? E daí eu pedi para o meu professor se ele podia me ajudar. A única coisa que ele podia fazer para mim, então, era contatos dos colegas deles nas empresas para eu poder fazer meu estágio da graduação. E daí eu vim parar em São Paulo. Saí de Santa Catarina e vim fazer meu estágio da graduação na Mercedes-Benz do Brasil. Fui estagiária lá e tive a felicidade de ser contratada ao final do meu estágio, e lá eu iniciei minha carreira. Então, como engenheira sanitarista ambiental, fiquei 5 anos, depois tive uma passagem de 8 anos pela Natura Cosméticos, como coordenadora de meio ambiente e sustentabilidade, e agora, há 5 anos, estou na Nestlé liderando, então, o processo de sustentabilidade ambiental. E vou contar um pouquinho para vocês, então, e até combinei aí, já contei para o Danilo, que eu tentei fazer um mix de alguns conceitos e de como é que a gente aplica eles na prática aqui na Nestlé. Então, eu vou compartilhar minha tela com vocês. Danilo, pode me dar um ok? Tudo certo. Tá bom, então.
Então, eu queria começar com a gente contando um pouquinho, quando a gente fala de sustentabilidade ambiental, um tema tão amplo, né? Quando a gente conversou para iniciar esse processo, a gente falou, como é que as empresas podem crescer e gerar um menor impacto, ou gerar um impacto positivo? Como as empresas atuam na prática, né? E o tema de sustentabilidade é extremamente amplo. Eu vou entrar mais no detalhe em sustentabilidade ambiental, mas eu quis trazer até um conceito interessante dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, porque a gente nunca se atenta a esse detalhe, né? Eu ouvi um líder há um tempo atrás falando que os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, na verdade, eles não são da ONU, eles são de cada um de nós, né? Como pessoas, né? Como entes de uma comunidade. E faz todo sentido, né? E quando a gente olha para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, eles não falam só de meio ambiente, eles falam de uma série de ações. Então, erradicação de pobreza, fome zero e agricultura, saúde e bem-estar, educação, igualdade de gênero, água potável e saneamento, energia limpa e acessível, trabalho decente e crescimento econômico, indústria, inovação e infraestrutura, redução de desigualdades, cidades e comunidades sustentáveis, consumo e produção responsável, ações contra as mudanças do clima, vida na água, né, vida terrestre, paz, justiça, instituições eficazes e parcerias e meios de implementação. Então, assim, é uma gama de uma série de coisas que, no final, olham para como a gente tem um desenvolvimento sustentável. E olhando para esses 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, a gente também pode ver a gama de oportunidades que existem para a aplicação de diferentes conceitos visando o final, que é desenvolvimento sustentável, ou seja, prover para as futuras gerações, no mínimo, a mesma qualidade, o atendimento das mesmas necessidades que as gerações atuais têm, que é o conceito de desenvolvimento sustentável. E eu quis conectar isso com o próprio conceito que foi trazido aí por John Elkington há 25 anos atrás, que é o conceito de triple bottom line. Esse conceito ele até foi revisado no ano passado. John Elkington fez aí um recall, olhou novamente para esse conceito, porque ele olhou assim, bom, lá 25 anos atrás eu lancei o conceito e agora ele foi se tornando ao longo do tempo uma forma de contabilizar, medir e reportar os benefícios para o planeta, para as pessoas e para os negócios. Mas não era bem isso que eu tinha em mente, né? Foi se distorcendo um pouco. Ele não é só uma ferramenta de reporte, mas é uma forma de, digamos assim, de pensamento. Então, como que as três coisas podem caminhar em harmonia? Ele não é um compensatório. Se eu tenho um melhor desempenho financeiro, então eu vou compensar tendo uma melhor performance social na sociedade onde eu atuo, ou uma melhor performance ambiental, olhando para as questões do planeta onde nós estamos. Ele é uma combinação, eles têm que andar juntos e em sintonia. E essa sintonia que se chama a sustentabilidade, né, como esse conceito se integra e como ele nos dá um direcionamento de estratégia. Como olhar para o futuro, o desenvolvimento desses três pilares, o que é ambientalmente correto, o que é socialmente justo e o que é economicamente viável, de uma forma que todos tenham o que em negócios muitas vezes se chama do ganha-ganha, né? Onde ambas as partes podem ganhar nesse processo. E daí é onde entra um conceito que tem sido bastante difundido, uma série de empresas têm aplicado, inclusive a Nestlé, né? Então daí agora eu entro um pouquinho no que a Nestlé entende por sustentabilidade ambiental e o que a gente tem feito nesse sentido. E a gente chama isso de criação de valor compartilhado. A Nestlé entende que para um negócio ser bem sucedido no longo dos anos, né, para ele ser perene pelos anos, e
acho que tem um pouco funcionado, porque a Nestlé é uma empresa que no próximo ano completa no Brasil 100 anos de existência, né? Globalmente ela é uma empresa de mais de 150 anos, que já nasceu com um conceito de como posso fazer algo para melhorar a qualidade de vida das pessoas, né? Então foi com o primeiro produto criado pelo nosso fundador, Henri Nestlé, que foi a farinha láctea, né? Que ela nasceu com um conceito de nutrição para crianças. Então, como é que isso já nasceu no próprio DNA da companhia? E nesse conceito de criação de valor compartilhado, a gente fala que tudo tem uma base, né? Então, quando a gente fala de conformidade, como que a gente vai atender uma lei ambiental, um princípio empresarial, um código de conduta? É o que a gente chama de conformidade, né? Estar em conformidade com essas leis, para a gente é a base. A gente até costuma brincar que a gente já, às vezes, nem lembra mais como é cumprir esses altos padrões, que para a gente é como acordar e abrir os olhos, que já é natural, já está no nosso dia a dia muito naturalmente. E daí a gente adiciona o toque da sustentabilidade, de como é que eu faço o negócio hoje, protegendo o futuro. Mas a gente acredita que a gente pode ir além. Além de proteger, né, além do conceito de desenvolvimento sustentável, em que a gente permite uma proteção da qualidade de vida, dos recursos naturais, para prover para as futuras gerações, no mínimo, as mesmas necessidades que são atendidas atualmente, como é que a gente pode ir além? Como é que a gente pode criar esse valor compartilhado? E valor aqui a gente não está falando em valor monetário, em valor financeiro. A gente está falando um valor de qualidade, um valor de acesso, né? Onde as partes interessadas podem ter as suas necessidades atendidas e até excedidas. Então, como um consumidor vê um valor num produto entregue para ele, como o nosso fornecedor, seja na cadeia de fornecimento agrícola, seja um fornecedor de matéria-prima, de material de embalagem, um prestador de serviço, vê um valor naquele processo, naquela parceria que está estabelecendo com a Nestlé. Como a gente vê essa integridade associada ao negócio? Como a gente consegue desenvolver para as comunidades onde a gente está instalado, seja com uma fábrica, com um centro de distribuição, como adicionar esse componente de melhoria da qualidade de vida. Então, para a Nestlé, falar de sustentabilidade é ir um pouco além, e sim de criar valor compartilhado. E isso está extremamente relacionado e diretamente conectado com a nossa estratégia e o nosso propósito. E daí falando um pouco de propósito, que é o que nos move, né, no dia a dia. E até na minha última formação, aí eu fiz mais um curso de engenharia recentemente, e um dos professores, ele até fez como se diz, uma provocação com a gente, né? Do que a gente entendia por valor e o que a gente entendia por preço, né? Então, ele falou, você venderia seu carro? Sim, ele tem um preço, né? Tem lá o quanto que ele custou para comprar, quantas foram as manutenções que a gente fez, a depreciação. No fim do dia, ele tem um preço e você faz uma troca daquele bem, daquele item. Quando a gente fala de valor, é algo que é quase que inegociável, né? Então ele falou, você venderia a sua mãe? Ela tem um preço? Ele falou, não, imagina, ninguém vende a mãe, né? A mãe é um valor, é um bem inestimável, incalculável em preço, mas que tem um valor que a gente nem consegue mensurar num preço. E esse valor para a Nestlé é o respeito. Como a gente age no nosso propósito como companhia, de revelar o poder que o alimento tem, de melhorar a qualidade de vida,
né, seja hoje para as atuais gerações, para as futuras gerações, como que a gente faz isso baseados em respeito? A gente acredita que a gente pode fazer isso tendo impactos positivos em 3 áreas principais. Para as pessoas e famílias, ou seja, para cada um dos indivíduos, como é que a gente possibilita essa vida mais saudável, mais feliz, com mais valor, né? Como é que a gente oferece opções de produtos que vão atender as necessidades do dia a dia e que vão inspirar as pessoas a ter uma vida mais saudável, uma vida mais sustentável. Para as nossas comunidades, como é que a gente ajuda a desenvolver essas comunidades e a vida no meio rural, o desenvolvimento de empregos, de tecnologias, e para o planeta. Então a gente parte aqui de um micro para um macro, né? Um olhar do indivíduo para o planeta, protegendo os recursos para gerações futuras. E daí é onde eu vou entrar um pouco no detalhe que eu falei com vocês, né? Desse mix do um pouco de conceito e como é que a gente transforma isso em prática. Como é que a gente protege os recursos para as futuras gerações? Cuidando da água, combatendo mudanças climáticas e protegendo o meio ambiente. E daí aqui dentro de protegendo o meio ambiente eu vou fazer mais uma abertura e falar um pouco sobre materiais, sobre embalagens e sobre economia circular, né? Então, e que está um pouco conectado, vocês vão ver, com o conceito de triple bottom line e o conceito de desenvolvimento sustentável. No fim do dia, se a gente fizer um olhar atento, esses conceitos, eles tratam de conexões, de interdependência. E quando a gente fala, então, de cuidar da água, a Nestlé ela tem um programa que chama Caring for Water, né, cuidar da água, que é com a Nestlé e com os seus parceiros. Então, a gente acredita que a gente não faz sozinho, né, a gente faz em parcerias. E nesse programa, a gente sempre olha de um contexto global para as situações locais. Então, a gente sabe que dados, né, que o déficit de água global em 2030 só vai satisfazer a 60% da demanda, ou seja, vai faltar 40% que não vai ter efetivamente água para sua sobrevivência. Hoje já são mais de 600 milhões de crianças que não têm acesso à água todos os dias no mundo. E além de não ter acesso à água, essa água ela vem que está disponível com um limite tanto de acesso, ou seja, a distribuição, onde é que ela está distribuída no mundo, e ao saneamento, qual a qualidade dessa água que está sendo distribuída. E quando a gente desce um pouco mais no nível Brasil, digamos assim, a gente chega em algumas situações que estão muito próximas da gente e que afetam diretamente os negócios, a produção e consumo. Então, novamente, a gente tem pessoas que não têm acesso ou que têm acesso a uma água de baixa qualidade. A gente tem comunidades que vivem à mercê de uma escassez hídrica, de um déficit hídrico. E a gente tem, ou de um déficit de produção, né, no caso de comunidades onde a gente tem cadeia de fornecimento, e um negócio. Então, de novo, né, triple bottom line. Eu tenho uma situação ambiental, tenho uma situação social dessas pessoas e uma situação de negócios, de crescimento econômico, onde eu trouxe aqui alguns exemplos. Em 2016, a seca fez cair a produção de 70% nas sacas de café no Espírito Santo. No ano passado, uma resolução da Agência Nacional de Águas suspendeu as captações no Rio São Francisco todas as quartas-feiras. Então, nenhuma indústria que tivesse acesso à água, né, nenhum empreendimento industrial, comercial, que captasse, ou uma cidade que captasse do Rio São Francisco, poderia captar às quartas-feiras. Para quê? Para reduzir o acesso e, com isso, limitar a escassez para que ela fosse mais perene, né?
As sacas de café Conilon tiveram aí uma redução de 40% na produção, e com isso um incremento de custos. Então a gente começa a desbalancear aqueles 3 círculos que deveriam caminhar juntos e integrados. E como a Nestlé, dado esse contexto, então olha para dentro dos seus processos e coloca tecnologias e coloca conhecimento para trabalhar essa temática da água. A gente trabalha em 4 áreas chaves: nas nossas fábricas, nas bacias hidrográficas onde a gente está inserido, na nossa cadeia de fornecimento da agricultura e nas comunidades onde a gente tem operações. Como é que a gente faz isso? Bom, eu trouxe alguns exemplos das nossas fábricas e daí conecta um pouco mais com a questão de tecnologia e de conhecimento embarcado. A gente tem, desde 2016, 2 fábricas, né? Agora a gente aumentou para 4, mas eu trouxe aqui 2 exemplos, de fábricas zero água. É uma fábrica, num conceito, você não capta nenhuma água, seja de rio, lençol subterrâneo ou de chuva, não. Ela utiliza uma água que era uma matéria-prima que a gente recebeu. Então, em Montes Claros, Minas Gerais, a gente tem a fábrica de Nescafé Dolce Gusto e ao lado a gente tem uma fábrica de leite moça. Eu brinco que é a fábrica Café com Leite. Como é que faz leite moça? Bom, primeiro de tudo você faz um processo de evaporação para tirar a água do leite in natura que você recebe das fazendas, né, que a gente recebe das fazendas. Nesse processo de evaporação, a gente tira a água do leite e deixa ele mais concentrado para daí entrar no processo de condensação. Quando a gente tirava essa água, a gente falou, puxa, a gente tem uma água de extrema qualidade que a gente tirou aqui no processo de evaporação e a gente vai devolver para a natureza. E se a gente parasse de captar água de poços e de rios e deixasse essa água para suprir as necessidades da comunidade e fizesse um processo aqui interno de tratar essa água por osmose reversa e utilizar toda essa água em reuso dentro dos nossos processos. Então, a gente implementa esse processo em Montes Claros, implementamos também em Palmeira das Missões, em Goiânia e em Ituiutaba, para que toda a água que é extraída do leite nos processos de condensação ou onde a gente faz leite em pó também, né? O leite ninho, ele nada mais é do que um leite recebido, que vem das fazendas, que é evaporado e vira um pó que daí tem um outro contexto de redução de pegada de carbono, distribuição e armazenamento, como a gente consegue entregar a mais consumidores um produto de qualidade e com frescor, né, por um período maior de tempo, que essa é um pouco da lógica de produção. Além disso, nesse processo da fábrica, a gente falou, poxa, mas além disso, na fábrica de leite, a gente ainda tem que lavar os equipamentos, a gente tem um consumo dessa água e a gente joga ela para uma estação de tratamento de efluentes e eu não consigo recuperar nada. Mais recentemente, no ano passado, a gente implementou então um sistema de ultrafiltração com osmose reversa do efluente da estação de tratamento de efluentes e essa água entra novamente em outros processos, fazendo então o reuso também desse efluente nos nossos processos. Então vocês viram aqui, a gente começou a colocar mais tecnologia, colocar mais conhecimento para a gente equilibrar o pilar ambiental e social com o desempenho econômico, que foi até com a instalação da nova fábrica, né? Essa fábrica completamente nova, construída em 2016, com esse conceito de olhar para desenvolvimento sustentável de uma forma equilibrada. É uma fábrica que já vem super moderna, com equipamentos com maior eficiência energética. E além disso, desse projeto que é super específico, né, para essas fábricas, a gente em todas as demais fábricas do Brasil, a gente também tem todos os anos o que a gente chama de desafio de eficiência energética, onde cada colaborador pode inscrever seus projetos, pode inscrever processos para redução do consumo de água.
De 2010 até agora, a gente reduziu 36% do consumo de água por tonelada produzida. No ano passado, o projeto ganhador foi na fábrica de São José do Rio Pardo, que faz as papinhas Nestlé, aquele comida infantil, e a parte também de cereais, farinha láctea, e toda a parte também de temperos da linha Maggi. O projeto ganhador, ele teve aí mais de 412 mil metros cúbicos de economia, de rever o processo produtivo, colocar tecnologias mais eficientes para medição, para reporte, para conseguir fazer mais com menos. Mas isso é dentro da fábrica, mas também nas comunidades, nas bacias hidrográficas onde a gente atua, a gente também tem ações. Então, a gente olhar para a bacia hidrográfica é olhar que não só a Nestlé está ali naquela bacia hidrográfica, que você tem diferentes riscos, diferentes usos. Então, cuidar da água para a gente é mais do que esforço individual, é esforço coletivo. A gente costuma falar que é quase como a bacia hidrográfica, ela é um copo com vários canudos diferentes. Então, se você não souber como esses usos são feitos, você não vai conseguir gerenciar. Para isso, a gente tem em todas as nossas localidades estudos de sustentabilidade hídrica que olham desde a conformação geológica do solo, dos aquíferos pertencentes àquela localidade, até modelagem matemática de disponibilidade hídrica para aquela localidade onde a gente está inserido ou onde um fornecedor de matéria-prima está inserido. Então, a gente levou essa modelagem matemática também para a nossa cadeia de fornecimento, ou seja, para a agricultura, onde a gente tem 3 pilares aí, Como é que a gente usa o que a gente chama mais grão por gota, então como é que a gente tem um uso eficiente dessa água, como a gente reduz captação, então implementando sistemas com as fazendas leiteiras de captação de água de chuva, e como a gente protege e recompõe áreas degradadas, então por recomposição, com plantio, de áreas de preservação permanente. Tudo isso baseado em estudos científicos, em base científica, que traz para a gente essa modelagem matemática de onde vai ter escassez hídrica, quais são as áreas de maior risco e onde a gente pode implementar melhores processos e projetos. E aqui também esse componente do desenvolvimento sustentável, olhando para o desenvolvimento das comunidades, para o desenvolvimento ambiental, para o desenvolvimento econômico. Nesse programa BPF Nature, as fazendas participantes são avaliadas não só pela eficiência da sua produção, mas também pelas questões ambientais e sociais. Ou seja, quem o produto faz parte do Boas Práticas na Fazenda Nature, ele é avaliado, tem os projetos implementados em parceria com os técnicos da Nestlé, e a Nestlé bonifica ele por isso, ou seja, o leite dele tem um valor melhor, tem um preço maior comparado a outros produtores que não tenham todo o olhar para a sustentabilidade ambiental e para o desenvolvimento social. Então, falei um pouco de água, mas o vilão de sustentabilidade ambiental tem sido efetivamente o plástico? Essa é uma foto real, isso aqui é uma foto do Rio Negro, no Amazonas, e traz um questionamento para a gente. Será que o que a gente colocou no movimento tecnológico ao longo dos anos, desde a criação do plástico até hoje, é efetivamente o vilão para a sustentabilidade ambiental, ou a forma como a gente olha e gere, e faz a gestão desse problema? A gente sabe, é sabido aí da preocupação da sociedade. Nos últimos anos, a regulamentação sobre resíduos plásticos, materiais de embalagem, tem crescido assim muito. Para vocês terem ideia, em 2018, lá no Brasil, tiveram mais de 20 novas leis olhando para a questão de gestão de resíduos, para responsabilidade estendida do consumidor. Os consumidores, eles questionados de quem é mais importante, quem deveria agir mais em relação a plásticos, as embalagens,
falam das manufaturas, do governo. Os consumidores mais jovens estão cada vez mais ativos e mais expressivos, eles estão, como a gente diz, sendo mais vocais, estão trazendo isso à luz de olha, precisamos fazer algo, a gente tem que ter uma mobilização. E dentro dessa preocupação, a gente olha também como esses plásticos vêm sendo usados desde a sua criação lá na década de 50. Então, assim, a maior parte, né, essa última barra aqui, que a gente vê que mais de quase 50% dos plásticos produzidos são usados para fazer embalagens, ou para transportar, para construção, para eletroeletrônicos, para produtos, né, de consumo industrial, institucional, para máquinas, que a gente chama de bens duráveis, ou para têxteis, ou ainda para outros usos. Mas a gente vê que a maior parte está em embalagens. Mas onde essas embalagens terminam após a vida útil? 79% acabam em aterros sanitários, 9% recicladas e 12% incineradas. Isso um número globalmente das 300 milhões de toneladas geradas por ano, né? Então, será que é o plástico efetivamente ou a forma como a gente vem gerindo ele? E nisso entra, então, o conceito de economia linear. Então, eu trouxe um exemplo aqui da embalagem plástica do que vem acontecendo. Bom, para ter uma embalagem plástica, né, para chegar um produto na casa de um consumidor, a gente tem a extração de uma matéria-prima, então, plásticos feitos de petróleo, a produção, então mais de 78 milhões de toneladas anuais. Depois a gente tem o uso, então onde ela vai ser utilizada, numa embalagem de alimento, numa embalagem de cosmético, numa indústria têxtil, num bem de consumo, né, num bem durável, como a gente fala, numa televisão, no micro-ondas. E depois que o consumidor usou aquilo, a gente vai ter como vai ser disposto. É assim que funciona a lógica da economia linear, e é o que a gente vem, claro, os mais jovens, né, a gente está falando aqui com o time que ainda está na universidade, a gente vê que há uma tendência de mudança, mas o que está estabelecido hoje como modus operandi da nossa sociedade ainda é uma economia linear, onde a gente extrai algo, produz algo, distribui para o uso e depois da vida útil, ou seja, depois que eu usei, ele é disposto. E essa forma de dispor, na grande maioria das vezes, totalmente insustentável. 40% para aterro, 32% porque a gente chama de, ou seja, é disposto no meio ambiente diretamente, ou 14% da ação. Dentro aqui do processo, eu ainda tenho alguma coleta para reciclagem ou um retorno aí num loop fechado, mas é uma economia que ela não volta ao processo. E não é o que a gente vê na natureza, porque se a gente olhar para a natureza, o que a gente tem, na verdade, são processos que usam o conceito de cradle to cradle, do berço ao berço. Tem até um Cartoon Foundation que é muito interessante, que ele mostra, né? Você tem uma cenoura, um coelho. O coelho se alimenta daquela cenoura, faz as suas necessidades, né? Tem as fezes daquele coelho, que ali entram no solo, aquele solo rico em nutrientes alimenta os micro-organismos que ali estão, que vão produzir minerais e nutrientes para que uma nova cenoura venha a crescer e alimente novamente o coelho. Essa lógica, que é a lógica dos ciclos biológicos, que a gente tenta trazer, então, na economia circular para dentro dos processos, para os processos econômicos. Então, ela é uma economia que fornece múltiplos mecanismos. E esse é um ponto interessante, porque a gente sempre olha tem uma tendência em olhar a economia circular só no finalzinho. A gente vai fazer logística reversa. E não é somente isso. Elas são múltiplos mecanismos para criar valor, né? Então, como é que a gente cria valor social, ambiental e econômico?
dissociando dos recursos finitos, ou seja, como é que a gente torna esses recursos finitos que eles tenham um aumento do seu fluxo de recursos, que eles se tornem mais renováveis. Como é que a gente otimiza esses recursos? Circulando produtos, componentes, materiais em uso, para que eu não tenha que extrair mais materiais da natureza. E promover uma eficácia do sistema, né? Como ele se torna mais eficiente ao longo dos tempos. Então, eu acho bem interessante, quis trazer, ele é complexo, esse diagrama de economia circular, a gente chama ele de diagrama borboleta, né? Que ele mostra aí as duas asas aqui de uma borboleta, uma olhando para o ciclo biológico e outra olhando para o ciclo tecnológico, como é que a gente pode fazer fluxos renováveis de materiais e estoques de materiais. Então, como a gente transforma, seja substituindo materiais ou virtualizando algumas operações. Então, muitas vezes trata-se não de fazer uma logística reversa de uma embalagem, mas como é que a gente pode olhar para que um novo serviço seja oferecido. E quando a gente olha para esses processos, então vamos pegar um exemplo de um eletrônico, de uma televisão. Né? A gente tem algumas residências, em uma única casa. Mas como é que isso pode ser compartilhado? No passado, já aconteceu de quando a televisão foi criada, de que as pessoas se reuniam para poder assistir televisão. Como é que a gente pode... Oi, temos meia hora já, né? É que teve um problema até. Pode esperar 10 minutos? Podemos? O pessoal do YouTube não está recebendo as imagens. Ah, tá. Mas está recebendo o som só? Isso. Tá. Mas daí como é que vocês vão fazer? Vocês vão fechar e voltar? Isso. Não, se a gente não compromete a próxima, podemos seguir. Podemos esperar. Não, a próxima é só 13h só. Tá. Tá bom? 10 minutinhos. Tá bom, então fazemos Tá bom, então. Vamos voltar. Então, vamos lá. Então, onde a gente tinha parado, a gente estava falando aqui sobre o diagrama de economia circular, o diagrama que a gente chama carinhosamente de borboleta, da Ellen MacArthur Foundation, falando de economia circular. E que a gente sempre tem essa tendência a falar de economia circular e falar de logística reversa. Se a gente no diagrama, a logística reversa ela é essa última perninha aqui, que ainda tem uma variação aqui, que ela pode ser em ciclo fechado, ou seja, eu voltar com aquele produto numa reciclagem daqueles materiais para a mesma indústria, num loop fechado, ou eu posso fazer num loop aberto e voltar para um outro processo produtivo. Então, esse é o grande desafio. Como a gente encontra esses processos produtivos, como a gente faz com que todos esses ciclos possam se conectar e trabalhar em prol da gente minimizar sistematicamente esse vazamento e essas externalidades negativas. Como é que a gente pode minimizar esse uso indiscriminado de recursos não renováveis, né, que são finitos, introduzindo eles novamente e deixando eles por mais tempo possível em uso, seja por compartilhamento, né, aqui a gente pode até dar um exemplo de novos modelos de negócio, né? A própria Uber é um exemplo. Você tinha um veículo que hoje ele é compartilhado.
né, que você pode usar ele por mais pessoas, por mais vezes, e você tem aquele ativo em compartilhamento por mais tempo. Manutenção, prolongando a vida útil daquele bem, reuso ou de redistribuição na indústria. Como a gente pega aquele item, aquele bem e faz um reuso dentro da indústria. Eu vou mostrar um exemplo de modelo de negócio que a Nestlé vem implementando para reuso. Ou remanufatura, né? Reconstrução através de reciclagem, de você desmontar e trazer todos aqueles componentes, aqueles materiais, sejam plásticos, ferrosos, de fibra celulósica, trazer eles novamente, esses componentes, para um ciclo de vida. E o mesmo acontece pelo lado orgânico, né? Pelo lado da biosfera. Como a gente olha para isso de uma forma regenerativa, de a gente ter fluxos de materiais renováveis que vão trazendo também a minimização desses impactos negativos, seja pelo uso de energias renováveis, seja pela extração daquele feedstock contido ali naqueles materiais para uso em um biogás ou para uso numa biosfera regenerativa, que a gente pode ter o exemplo da compostagem, que é um processo que traz novamente aquela matéria orgânica para o seu estado original. A gente pode ter aqui os biopolímeros, a gente pode ter aqui os itens que são biodegradáveis efetivamente, como é que a gente traz aquele polímero, né, aquele plástico, para ele se transformar novamente nos elementos básicos da biosfera, CO2, água, novamente, então entrando nesse ciclo. Então, quando a gente fala de economia circular, ele é muito mais amplo, é um olhar para manter os materiais, né, preservar esse capital natural, controlando os estoques finitos, balanceando os recursos renováveis, otimizando os recursos, ou seja, mantendo eles em circulação por mais tempo, e transformando efetivamente os sistemas em mais sustentáveis ao longo do tempo, né, não tendo tanto desperdício. E também, aí trouxe aqui um exemplo, como é que isso pode ocorrer no plástico, né? Eu já até contei ali um pouquinho, mas como é que a gente pode olhar para o design, para a primeira etapa do processo, que é como eu uso, além das matérias-primas virgens, também introduzo matérias-primas renováveis. Como a gente pode desenhar essa produção para ela ter um menor uso de recursos naturais, né? Que a gente fala de ser mais fit for purpose, né, mais adequada ao propósito, sem desperdícios. Como no momento do uso eu posso fazer escolhas ou ter processos que tragam o reuso como componente, ou radicalmente melhorar a reciclagem para trazer novamente esse material plástico como uma fonte de matéria-prima para processos produtivos diferentes. Com isso, reduzir drasticamente aquilo que a gente viu na primeira foto, ou seja, o gerenciamento inadequado desse plástico e ele terminando na natureza. E como que a Nestlé faz isso dentro de casa? A gente acredita numa visão para os próximos anos, né? A gente estabeleceu aí um timeline para 2025, de que nenhuma das nossas embalagens, incluindo as plásticas, termine em aterros ou no lixo. E para isso, a gente estabeleceu um compromisso. E esse nosso compromisso a gente vai mudar a forma como a gente interage, como a gente olha, como a gente usa da embalagem. A embalagem é um elemento essencial, né, para a gente entregar aqueles alimentos com o frescor, com a qualidade, para entregar valor e experiência para o consumidor final, para entregar nutrição. Mas como a gente produz, como a gente consome, como a gente faz o design, como a gente desenha, projeta essa embalagem.
Então, a gente traçou como compromisso que 100% das nossas embalagens sejam recicláveis ou reutilizáveis até 2025, e vamos suportar processos funcionais de coleta, de segregação, para reduzir em 1/3 o uso da matéria-prima plástica de fonte virgem. Então, a gente vai usar plásticos reciclados nesse processo ou outros materiais, ou seja, o uso, a extração da matéria-prima que a gente usa para produção, a gente vai reduzir em 1/3. E para isso a gente precisa inovar em materiais, desenvolver sistemas alternativos de entrega e pensar em soluções que possam ser criadas de forma colaborativa, mas que tenham uma escalabilidade global, que possam ser replicadas em diferentes sistemas, em diferentes alternativas e em diferentes contextos. E para isso a gente entendeu que a gente tinha que trabalhar em 3 pilares. Um primeiro pilar que é como é que é essa embalagem do futuro, né? Como é que ela é adequada ao uso, quais materiais ela utiliza. Mas se a gente tiver essa embalagem desenhada para um futuro que entregue um produto, mas que tenha um conceito de economia circular e um conceito de criação de valor compartilhado, e os sistemas, as infraestruturas, ainda pensarem num sistema de modelo de economia linear, não vai funcionar, porque as embalagens, após a vida útil, ainda vão terminar não sendo aproveitadas para um novo processo produtivo como matéria-prima. Então, aqui como é que a gente ajuda, nesse segundo pilar, a desenhar um futuro sem resíduos, onde resíduos são matérias-primas para um novo processo produtivo. Mas se além disso a gente tiver uma embalagem desenvolvida, tiver uma economia circular inserida, né, de você olhar para aquele resíduo como uma matéria-prima, tem um componente essencial para que esses 2 pilares funcionem, que é o que a gente chama de pilar 3, que é como a gente impulsiona um novo comportamento que olhe para um comportamento sustentável, um comportamento que consiga colocar também cada um de nós, né, porque o consumidor, na verdade, somos cada um de nós, como parte importante e integrante desse sistema. E para a construção desses 3 pilares, para descer essa estratégia para a ação, o que a gente tem feito? Então, para o pilar 1, a gente inaugurou, ano passado, um centro de inovação e pesquisa, que é o Instituto de Ciências das Embalagens, para ajudar a gente a descobrir esses novos materiais, e é um instituto de pesquisa, de ciência e pesquisa e tecnologia, que trabalha em parceria com universidades, com outros centros de pesquisa globalmente. Esse centro fica na Suíça, mas a gente também tem tentado, além do centro de pesquisa, como é que a gente também internaliza essas pesquisas aqui no Brasil, como é que a gente olha para centros de pesquisa de universidade. Na última semana, a gente inaugurou no Centro de Pesquisa e Tecnologia em São José dos Campos, aqui em São Paulo, um módulo, né, que a gente chamou de Centro de Inovação e Tecnologia da Nestlé, para pesquisar e buscar tecnologias para trabalhar sustentabilidade, indústria 4.0, como a ciência pode ser impulsionada para trazer soluções que podem ser, como é que a gente elimina plásticos problemáticos, embalagens desnecessárias. Então, como a gente olha para o nosso processo produtivo, olha, eu vou conseguir entregar um produto para o consumidor final, mas eu posso eliminar algumas embalagens. E daí eu dou um exemplo para vocês, que às vezes é imperceptível para o consumidor final, mas a lata de leite ninho, ela no último ano, ela teve uma redução de alguns milímetros na sua altura. Ela continuou sendo a mesma lata de leite ninho, entregando a mesma quantidade de produto para o consumidor final, mas alguns milímetros na redução da altura da lata proporcionaram que a gente tivesse uma redução no desperdício das folhas de Flanders, né, de aço que a gente utiliza, em 500 toneladas por ano. Só com uma redução mínima, porque a gente recebe na fábrica uma folha de aço, como o desenho dela estava projetado,
a gente não conseguia ter uma melhor otimização daquele processo. E olhando para reduzir apenas alguns milímetros, a gente consegue acomodar mais latas numa mesma folha, né, para a produção. E com isso, a gente reduz os cortes, os scraps daquela folha de aço. E com isso, 500 toneladas a menos de material que a gente tem que extrair da natureza para poder fazer uma nova folha de aço, e menos 500 toneladas de resíduos lançadas também no meio ambiente. Otimizando os custos do processo, inclusive, mas entregando para o consumidor o mesmo produto. Como é que a gente simplifica os materiais utilizados? Né? Como é que a gente olha para materiais que sejam mais, que olhem nesse conceito de economia circular, ou seja, reduzir o consumo do material, produzir um item com mais eficiência, com menos consumo energético, e entreguei para o consumidor um produto num material de embalagem que possa voltar numa economia circular como matéria-prima para um outro processo produtivo. Explorar essas fontes renováveis e de base biológica, né, de base renovável, como plásticos, por exemplo, produzidos de cana-de-açúcar. Aumento no conteúdo reciclado das embalagens, como é que a gente volta esse resíduo pós-consumo para uma indústria que vai transformar aquele resíduo numa matéria-prima e ela vai voltar como conteúdo reciclado. As nossas latas hoje, então, novamente falando da lata de ninho, lata de Nescau, de farinha láctea, de mucilon, de leite moça, a lata que o consumidor recebe na casa dele, aquele aço ali, já tem hoje 18% de conteúdo reciclado, ou seja, ele já foi uma lata uma vez, voltou para o processo da aciaria, foi novamente produzido uma nova folha de aço, entregue na indústria que produziu uma nova lata, com 18% de conteúdo reciclado ali. Como é que a gente introduz materiais alternativos, livres de plástico? Será que eu posso, ao invés de ter uma embalagem plástica, posso substituir por papel, que é uma fonte renovável, e reduzindo, assim, esse consumo de uma matéria-prima de base fóssil? Como a gente explora as oportunidades e possibilidades de usar biodegradáveis ou compostáveis também nas embalagens? Então, alguns dos avanços, né, que eu falei para vocês, então, do Instituto de Ciências das Embalagens, para desenvolver. Uma das pesquisas que eles entregaram no último ano é essa barra de cereal. A gente ainda não tem ela no Brasil, é uma barra de cereal da Europa, mas que ela é totalmente em embalagem de papel. A gente também lançou no ano passado os canudos de papel, reduzindo, então, aí 6 bilhões de canudos plásticos que são utilizados todos os anos, anualmente, globalmente, desculpa. E mais recentemente, agora na primeira semana de outubro, a gente lançou, então, a embalagem aqui no Brasil, Mucilon, com monomaterial. Então, modificando de uma embalagem que eu tinha 2 tipos de plástico, para uma embalagem monomaterial e que eu tenho um único tipo de plástico, e que ela facilita, ao final da vida útil, né, ao final do uso do produto, a reciclagem desse material. E ainda conseguindo uma economia no uso de recursos, porque ainda, além de ser um material que ele pode ser reciclável ao fim da vida útil, se ele entrar numa cadeia, numa infraestrutura de coleta seletiva correta, ele ainda reduz o uso de matéria-prima em 300 toneladas por ano. O conteúdo reciclado, a gente já tem aí uma marca comercializada em 11 países da Europa, que é a Água Vitel, com 100% de conteúdo reciclado na embalagem, e nos Estados Unidos a Pureza Vital também já tem 100% de embalagem com conteúdo reciclado, e algumas soluções a granel. Né? Então, como é que é essa nova experiência? A gente tem um novo modelo de negócio. Como você entrega para o consumidor um produto numa embalagem, e quando ele pedir um novo produto por um sistema de assinatura, por exemplo, ele vai devolver aquela embalagem que vai ser retornada para a fábrica, vai passar por um processo de higienização e controle, receber um novo produto para entrar novamente num ciclo de reuso. Então, hoje a gente já tem 2 experiências, uma nos Estados Unidos e uma na Europa,
com esse novo modelo de negócio que chama Loop. A gente também, recentemente, no Chile, com uma parceria com a Algramo e a Purina, né, a marca de alimentos para animais de estimação, cães e gatos, também um sistema de entrega a granel, onde a pessoa pode ir com a embalagem dela e comprar a quantidade de alimento animal que ela necessita, entregue granel, sem embalagem. Então, são algumas das alternativas que a gente vem internalizando para entregar como é que é esse novo modelo de negócio que leva em consideração a economia circular. Mas, como eu falei, infraestrutura também é importante. Então, dados aqui do Brasil são extremamente alarmantes, né? Quando a gente olha, cerca de 5% somente dos materiais fazem parte da coleta seletiva hoje no Brasil. Então, desde 2018, a Nestlé tem uma parceria no projeto Reciclar pelo Brasil, que é uma plataforma colaborativa com várias empresas do setor de bens de consumo, que é um modelo de desenvolvimento de cooperativas. O fator, né, o elemento social é muito forte no Brasil, na coleta seletiva, com os catadores e as cooperativas de catadoras, mas esse processo pode ser um processo mais eficiente, de que os cooperados e as cooperativas, elas entendam que elas podem ser mais do que atores, do que um agente social nesse processo, que eles podem ser empreendedores sociais, que eles têm na mão um negócio, que esse negócio pode ser mais produtivo, pode ser mais eficiente. Então, hoje a gente participa desse processo, né, incentivando e financiando parte desse projeto, onde no ano passado mais de 130 mil toneladas de material de embalagem foram coletadas e inseridas novamente num conceito de economia circular na cadeia produtiva. Mas em cidades onde não existe coleta seletiva, em municípios onde isso não está desenvolvido, e a gente sabe que é uma realidade, infelizmente, no Brasil, nós nos associamos, então, no programa Cidade Mais Recicleiros, que é o Instituto Recicleiros, ele leva um novo também conceito e modelo de negócio de assessoria e qualificação dos municípios para começar um modelo de gerenciamento de resíduos customizado a partir do zero, em localidades onde não tem coleta seletiva, não tem coleta e gerenciamento de resíduos adequada, que ainda tem lixões. Então, como os municípios e as empresas podem trabalhar de forma colaborativa para transformar e gerar esse novo, vamos dizer assim, é uma palavra meio que está meio na moda até ultimamente, esse novo normal que efetivamente insere economia circular no sistema de gerenciamento de resíduos desses municípios. Eu falei antes, né, que a gente olha para a embalagem do futuro, para desenhar essas infraestruturas, mas também do componente do consumidor, de como cada um de nós, como cidadãos, também fazem parte desse processo. E para isso a gente lançou, uma campanha de comunicação, mas ela é mais do que uma campanha de comunicação, ela é uma forma de repensar as nossas atitudes. Então, eu até deixei aqui o QR Code para vocês, que vocês podem ver no nosso site algumas das ações que têm sido realizadas pela Nestlé de repensar as nossas atitudes, de chamar o consumidor para esse novo olhar, né? Então, se vocês olharem hoje as nossas embalagens, um pouco dessas histórias que eu contei para vocês, ela já traz na própria embalagem para trazer esse consumidor para repensar também a sua atitude, como ele faz parte desse processo. Então, nesse repensar, por exemplo, a lata, que já tem 18% de conteúdo reciclado, está lá na lata contando esse processo, contando essa história para o consumidor. E que ele pode ser parte importantíssima, né, que nós, consumidores, somos partes importantíssimas de melhorar esse número de 18% de conteúdo reciclado com a simples ação de fazer coleta seletiva. Porque se aquela lata voltar num ciclo de economia circular, ela vai ser inserida, seja num loop fechado, voltando a ser um aço para voltar a ser uma lata, ou num loop aberto, voltando a ser um aço que vai ser inserido
ou na construção civil, num bem durável, ou numa indústria de eletroeletrônicos, ou numa linha branca. Então, como é que a gente faz esses processos produtivos olharem para uma lógica de economia circular, onde resíduo não existe. Resíduo é uma matéria-prima para um novo processo produtivo. Mas a gente tem que manter esse recurso em circulação. E para mantê-lo em circulação, a gente precisa desse componente cidadão também, de ser parte de todo esse processo. E daí, como encerramento da minha fala, eu queria fazer um convite para cada um de vocês que está aqui com a gente hoje, de juntar-se a nós, nessa jornada em prol de um futuro mais sustentável. Obrigada. Olha aí, Danilo, acho que eu consegui aí ser bem, mesmo com a nossa paradinha, eu dei uma acelerada e conseguimos ser eficiente no tempo, hein? Eu vou voltar lá para a nossa sala, vou interromper aqui e vamos começar a nossa conversa. Oi, Danilo, bom dia. Obrigada pelo espaço. Oi, pessoal, bom dia. Eu vou só tentar compartilhar aqui rapidinho com vocês, mas eu queria agradecer pelo espaço. Meu nome é Mariana, eu trabalho aqui no RH da Nestlé e eu estou conduzindo aí o processo de trainee e convidar vocês a fazerem parte desse programa com a gente, né? Um programa super especial. Eu vou só compartilhar. Vocês estão conseguindo ver minha tela? Sim, Mari. Legal, então tá bom. Eu queria convidar vocês, né? As inscrições começaram na semana passada, dia 1º, e vão até agora, dia 18, domingo. O programa de training é um programa muito especial, a gente dá muita oportunidade, a gente realmente busca os nossos futuros líderes, a gente dá muita oportunidade de crescimento, de desenvolvimento, de treinamentos, né? Então, falando rapidamente, os requisitos básicos, tá? Porque esse ano a gente está com foco muito maior em quem é você, qual é a sua história, os seus talentos, né, o seu perfil comportamental, isso é que vai fazer a diferença, mas tem alguns pré-requisitos que a gente precisa seguir, então tem que ser graduação entre dezembro de 2018 a dezembro de 2020, então quem está se formando aí agora é super bem-vindo, venha se inscrever, fazer parte, todos os cursos, tanto de bacharelado ou tecnólogo, são aceitos, lógico, quando a gente fala de engenharia, existem os cursos específicos, então quando você clica lá para se inscrever, a gente tem 3 vagas em engenharia, 3 áreas, né, de engenharia que está contratando trainee, então a gente tem para a área de qualidade, para a área de projetos de manufatura e para a área de transformação digital, que é relacionada à indústria 4.0. Então lá tem um pouco mais detalhado para vocês, aqui no nosso site, que está até aqui embaixo, traineenestle2021.com.br. O inglês esse ano é inglês intermediário, desde o ano passado a gente conseguiu essa flexibilização, a gente quer todo mundo com a gente, o inglês não é um limitador, então tente, se você falar, meu inglês é muito básico, tenta participar, tá bom? Porque a gente pode ter surpresas aí. E disponibilidade para viagens constantes e mudanças de cidade, tá? A gente não consegue falar que o programa é só localizado em São Paulo ou em Porto Alegre ou em Curitiba, não tem um lugar fixo. Lógico, as áreas mais corporativas acabam ficando mais em São Paulo, mas existem projetos no Brasil todo, então é muito importante a mobilidade e disponibilidade de vocês. Quando a gente fala de áreas,
A gente tem oportunidades esse ano na área de engenharia, que eu já comentei, marketing, supply chain, finanças, transformação digital e vendas, tá? Então, essas são as 6 áreas esse ano que a gente está buscando novos trainees aí, os nossos futuros líderes. Então, corra, não percam, a gente vai com as inscrições aí até dia 18, domingo, e aproveitando, amanhã a gente vai ter uma live do bate-papo de 2 trainees atuais, conversando um pouquinho com vocês no canal do Instagram da Nestlé Brasil, às 17 horas. Então, não percam, entrem lá às 5 da tarde, a gente vai responder todas as perguntas de vocês e realmente fazer esse bate-papo bem produtivo. E aguardo as inscrições de vocês e muito obrigado por essa oportunidade. Não sei se alguém tem alguma dúvida específica, se dá tempo, né, para isso também, mas estou aqui à disposição, tá bom? Muito obrigada, Mari. Muito obrigada, Cris. A gente vai ler agora umas 3 perguntas sobre a palestra. Vou começar aqui com a primeira. Sendo a Nestlé uma das... Pietra, um minutinho. A Cris caiu. Eu vou avisá-la que vai ter as perguntas agora. Um minutinho. Tá bom. Gente, o formulário de inscrição que está aqui no chat do YouTube vai ficar aberto até o final das perguntas. Então, a gente vai fazer 3 perguntas, elas vão responder, e aí, logo após, a gente vai fechar o formulário. Então, aproveitem para responder agora. Enquanto a Cris não volta, alguém tem alguma dúvida sobre o processo seletivo que a Mari falou agora? Podem mandar no link do YouTube, no comentário. Se tiver qualquer dúvida, estou à disposição, porque eu não consigo ver aqui as perguntas. Se mandarem, eu leio aqui para você. Obrigada. A Bruna perguntou um pouco mais sobre o programa de estágio. Bia, quer falar? Posso falar. Bom, Bruna, o nosso programa de estágio é contínuo, então, diferente aí do programa trainee, que a gente vai ter um período de inscrição, você pode se inscrever no nosso programa de estágio durante o ano inteiro. Então, eu indico que você acesse o site Jovens Nestlé, que lá vai te indicar a consultoria correta para você se inscrever. Então, a gente trabalha com a CIA de Talentos e também com a Eureka. O nosso programa de estágio ele tem duração aí de 1 ano, se estendendo até 2 anos de contrato. Geralmente a gente contrata pessoas aí a partir do 3º semestre da universidade, são aceitos todos os cursos, quanto o bacharelado, tanto tecnólogo. A gente não pede inglês obrigatório, então geralmente é só dependendo muito da vaga, então é super flexibilizado esse ponto. Um ponto também que a gente pede é conhecimento em pacote Office. Então, é legal também que você tenha aí 30 horas semanais para conseguir atuar na Nestlé, e são esses os nossos requisitos. Eu indico vocês, todo mundo que tem interesse, a acessar o site para procurar a consultoria correta para se inscrever. Como eu disse, as vagas são sob demanda, então vocês podem já ir se inscrevendo e assim que tiver uma oportunidade, vocês são chamados, tá? Obrigada, Bia. O pessoal perguntou também um pouco mais sobre a área de ambiental da Nestlé, se vocês têm essa área, como é que funciona? Desculpa, eu estava no mudo.
Acho que a própria Cris ia poder falar um pouco melhor, né, Bia? A gente tem, e a gente tem uma Aham. preocupação muito grande, inclusive a Nestlé tem 3 pilares principais que a gente tem atuado aí, que é indivíduo e família, comunidades e planeta, então tudo relacionado à questão do meio ambiente, e a gente está com diversos programas aí que impactam, né, a questão do planeta para melhorar mesmo a qualidade de vida de todos e do meio ambiente. O Luiz está perguntando se vocês têm alguma vaga para quem ainda não vai se formar tão cedo. Acho que é que daí você não está nem no terceiro semestre, pode ser, né? Porque a partir do terceiro, como a Bia disse, tem o estágio, né? E ou então o trainee aí para quem está se formando. E vocês têm alguma dica para conseguir se destacar nesses processos? Então, acho que a principal dica que a gente tem dado, pessoal, é seja você mesmo. Acho que esse é o principal ponto, assim, né? Não tenta vender o que você não é e também não tente, como a gente fala assim, ficar tão resguardado que você não consegue passar quem você é, porque você está com vergonha. Então, assim, tente ser você mesmo, né? Mostre o teu interesse pela posição, pesquise, né? A gente está falando aqui de Nestlé, mas todo o processo seletivo, pesquise informações sobre a empresa, vai preparado para a entrevista, né? Vai participar de uma dinâmica, seja ativo na dinâmica, mas assim, não adianta ser aquele que mais fala não é o líder, não é, né, não é quem está mais se destacando, aquele que mais fala e muitas vezes não deixa os outros falarem, é aquele que não está sendo colaborativo, né, então, na verdade, é sim, falar, trazer os seus inputs, mas ter uma escuta ativa, ser parceiro ali na hora da dinâmica com o seu grupo, eu acho que essas são as principais dicas. Obrigada, Mari. Imagina. Gabriel perguntou aqui no YouTube se tem programa de estágio no setor financeiro. Temos sim, temos vagas de estágio em todos os setores. Só que como a Bia falou, não é um programa fechado específico, é conforme as demandas das áreas vão surgindo, a gente vai contratando, tá bom? Mas temos para todas as áreas. A Cris voltou aqui. Fiz até um ufa, gente, desculpa, caí. Cris, tá me ouvindo então? Tudo bem? Tudo Tô, certo? Petra, desculpa, gente. Imagina, acontece. Vou fazer a primeira pergunta. São as coisas tecnológicas, né? Uhum. Vamos lá, pode fazer. Sendo a Nestlé uma das maiores produtoras mundiais de resíduos plásticos, de acordo com um estudo indicativo realizado pelo Greenpeace, como vocês lidam com isso e qual é o incentivo de sustentabilidade? Existem metas de mudanças ou impactos positivos para o futuro? Até um pouco do que eu mostrei ali, né? A gente tem um compromisso, sim, porque a gente tem essa visão de que nenhuma das nossas embalagens termine em aterro ou lixão, que a gente quer efetivamente transformar esses materiais dentro de uma lógica de economia circular. Então, assim, a gente vinha trabalhando já há muitos anos com toda a temática de embalagens, de como elas serem mais eficientes e adequadas ao uso. Então, de 2010 a 2020, nós reduzimos 140 mil toneladas de material de embalagem utilizado, somente olhando para o desenho da embalagem, como a gente pode utilizar de forma mais eficiente os recursos que são utilizados nesses materiais de embalagem. E em 2018 a gente lança o compromisso de ter 100% das embalagens recicláveis ou reutilizáveis até 2025, e dentro desse compromisso, então a gente vem trabalhando em 3 pilares estratégicos, que é como a gente
faz e projeta essa nova embalagem do futuro, uma embalagem ainda mais eficiente no uso de materiais, uma embalagem que pode trazer novas tecnologias de novos materiais a serem utilizados. Como é que a gente ajuda a desenhar esse futuro sem resíduos através de infraestrutura nas mais diversas localidades onde a gente está inserido? A Nestlé hoje está em mais de 180 países. Então, como é que a gente olha para cada infraestrutura local e tenta ajudar, né, a suportar a essa mudança dessa infraestrutura para um olhar de economia circular? E não vai ter, a gente fala, não tem bala de prata, não tem uma solução única, são várias soluções que serão customizadas, que estão sendo customizadas para cada localidade, né? Tem localidade que existe sistema de entrega a granel, tem localidade que a gente tem o componente social, como aqui no Brasil, com os catadores, tem localidade onde a incineração com recuperação energética é uma realidade, né, para gerar energia para a própria cidade. Tem localidades onde compostagem já faz parte do próprio stream daquele município, né, daquela localidade. Na Califórnia, por exemplo, as pessoas têm 3 coletas. Você tem a coleta do reciclável, o dia que você tem a coleta só do orgânico, que vai para a compostagem, e um dia que você tem os demais resíduos, né, os inservíveis. No Brasil, a gente não tem esses streams de recicláveis, compostáveis e resíduos comuns. A gente tem o resíduo comum, em algumas localidades tem o comum mais o reciclável, né? Então, assim, a gente tem que também olhar a adaptação de cada realidade, como a Nestlé pode ajudar e suportar que essa nova realidade de infraestrutura aconteça, mas com um componente extremamente importante, que é o engajamento e a participação do consumidor final, de cada um de nós, nessa jornada. Obrigada, Cris. Vou ler outra aqui. Gostaria de saber um pouco mais sobre a questão da diferença entre economia circular e a logística reversa. Há alguma dependência da logística reversa para a economia circular? Como implementar eficientemente? Bom, a logística, e é uma confusão que é sempre feita, né, entre economia circular e logística reversa. A logística reversa é uma das ferramentas de economia circular. É como que você pode voltar aquele material para um novo processo produtivo. E daí ele pode ser em loop aberto, né? Então eu volto aquele material através de logística para um outro processo produtivo, para ele poder ser inserido novamente num processo, ou eu volto ele na própria indústria, né? Então até um exemplo disso é o aço, onde a gente pode usar conteúdo reciclado em embalagens para alimento. O plástico, por exemplo, não é permitido para todas as embalagens de alimentos ser utilizado plástico reciclado. Então, eu não consigo retornar uma logística reversa, né, um processo que volte, né, uma ferramenta que volte esse material plástico para fazer um novo plástico para a indústria de alimentos, porque não é permitido, uma vez que no plástico você tem aí... Você pode ter migrações, você pode ter contaminações que venham com ele a partir da forma como ele foi disposto, coletado e tratado, que podem comprometer a qualidade do produto alimentício, né? Então, hoje a legislação brasileira não permite, a única exceção são as garrafas PET de água mineral e refrigerante. Ok, vamos para a última pergunta agora. E avisando o pessoal que depois da última pergunta a gente já fecha o formulário. Então aproveitem para se inscrever rapidinho. Preencher o formulário, desculpa. Quais foram os conhecimentos da graduação que você mais utilizou no mercado de trabalho? É bem interessante isso, porque eu usei tanta coisa que a gente às vezes não imagina que vai utilizar, né? Mas eu até mostrei um pouco aqui hoje para vocês o que a gente falou sobre recursos hídricos, como a Nestlé trabalha esse cuidar da água. Então a gente nem imaginava que a gente ia utilizar tantos conhecimentos técnicos
às vezes relacionados. Eu, por exemplo, fiz engenharia sanitária e ambiental, toda a parte de tratamento de águas e tratamento de efluentes, eu uso muito no meu dia a dia. Gerenciamento de resíduos sólidos, que é uma cadeira que eu tenho, que eu tive na graduação, utilizo no meu dia a dia. E indo até um pouquinho mais atrás, né, recentemente a gente fez alguns projetos aí, que a gente teve que olhar para fenômenos de transporte, para hidrologia, geologia, quais as características de solo que eu tenho numa determinada região e como a gente pode trabalhar um projeto que leve em consideração. Então, até as matérias básicas da graduação eu já tive a oportunidade de utilizar, e até agora, né, depois de 20 anos de carreira já trabalhando depois da graduação. Então, acho que é isso, Cris e turma. Queria muito agradecer vocês pela palestra, foi muito legal, o pessoal gostou bastante. Pessoal que está assistindo, desculpa pelo imprevisto, né? Esse negócio da internet está difícil para todo mundo. E acho que é isso. Vocês têm mais alguma coisa para acrescentar? Cris, Bia, Mariana? Eu gostaria de agradecer, é uma imensa oportunidade a gente poder compartilhar esses conteúdos e fazer essa conexão da empresa com a academia, né? Porque efetivamente é o celeiro aí de grandes líderes do futuro. Obrigada. Muito obrigada também pela oportunidade e espero aí que quem estiver se formando se inscreva no programa de trainee, tenho certeza que vocês vão gostar bastante.